Quando você aceita se retirar do barulho, você não está fugindo da vida, está voltando para ela. Voltar para dentro, para aquilo que nunca te abandonou, mas que você esqueceu de ouvir. No fundo, o que cansa não é a vida lá fora. O que pesa é carregar essa identidade que você construiu para sobreviver. Essa máscara de controle, essa necessidade de provar que está certo, que é forte, que é suficiente. Mas por dentro, tem uma presença quieta, firme, que só pede uma chance de ser sentida. E o retiro verdadeiro começa exatamente aí, quando você se senta, respira e não tenta mudar nada. Quando você para de lutar para ser alguém e começa a apenas ser. Quando o silêncio não te ameaça mais, ele te acolhe. E você começa a perceber que nunca foi o medo que te impediu. Foi o apego à ideia de quem você achava que precisava ser. As pessoas dizem que não tem tempo para se retirar, mas continuam tendo tempo para sofrer todo dia pelas mesmas coisas. Continuam alimentando os mesmos pensamentos, as mesmas dores, os mesmos dramas. E vão se convencendo de que essa agitação toda é normal. Mas não é. Não é normal viver no automático. Não é natural ignorar a própria alma todos os dias. O mundo diz que você precisa fazer mais, ser mais, correr mais. Mas o mundo está doente e você não precisa adoecer com ele. O verdadeiro retiro é a cura silenciosa de tudo aquilo que a pressa escondeu. É quando você se dá o direito de não ter que consertar nada, de apenas observar. Testemunhar sem julgamento a confusão que a mente criou. E nessa entrega, algo começa a derreter. Você começa a enxergar que não precisa reagir a tudo, nem precisa mais se identificar com cada pensamento que passa. Você se torna o espaço entre um pensamento e outro, a quietude que observa sem se confundir com o que observa. E é aí que mora a liberdade. Não é liberdade de ir para algum lugar, é liberdade de voltar para casa dentro de você. E quando você volta para essa casa interna, quando você repousa na presença, você descobre algo muito precioso. Você nunca esteve quebrado, nunca esteve atrasado, nunca foi menos do que precisava ser. Apenas se esqueceu de olhar na direção certa. Retirar-se, então, é lembrar do que você é, sem precisar de nenhuma definição. Lembrar que o amor que você procura já está aí. Que a paz que você deseja não está lá fora depois de 1000 conquistas. Ela está nesse instante. Nesse corpo que respira, nesse silêncio que envolve tudo com gentileza. Você não precisa de um templo no alto da montanha para se retirar. Precisa de coragem para fechar os olhos e encarar a própria verdade. Precisa parar de fugir de si e permitir que a presença real, não a personagem, comece a viver em você. Talvez no começo pareça estranho, talvez o silêncio te cause desconforto, mas não desista, porque por trás desse desconforto existe algo sagrado esperando por você. E quando você encontra, você não quer mais voltar para a superfície, você quer viver dali para fora. Não mais fingindo, mas fluindo. Não mais tentando agradar, mas sendo inteiro. Inteiro na alegria, inteiro na dor, inteiro na simplicidade de cada momento. Esse é o verdadeiro significado do retiro. Não é escapar do mundo, é reaprender a estar no mundo,
com presença, com alma, com verdade. E você pode começar agora, fechando os olhos por um instante e lembrando que você nunca deixou de ser o que procura. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Chega uma hora em que a gente cansa de carregar o mundo nas costas. Cansa de tentar consertar tudo lá fora sem nunca olhar com honestidade para a bagunça aqui dentro. E é aí que o processo começa. É quando a ficha cai e você se dá conta de que talvez, só talvez, você tenha acreditado demais nos pensamentos que a sua mente inventou. A mente faz isso o tempo todo. Ela cria um personagem para você, cheio de medos, de certezas absolutas, de histórias que se repetem como disco riscado. Ela te conta que você é isso aí, os traumas que viveu, os erros que cometeu, os julgamentos que ouviu, os fracassos que ainda ecoam. Mas nada disso é o que você realmente é. Você não é o seu passado. Você não é as vozes críticas que te assombram. Você não é esse amontoado de pensamentos barulhentos que se atropelam o tempo todo. Você é aquele que observa tudo isso, em silêncio, com uma paz que a mente nunca vai entender. Desidentificar-se do eu condicionado é começar a perceber o jogo. É parar de reagir no automático e começar a se perguntar: isso aqui sou eu? Ou é só um velho roteiro se repetindo mais uma vez? A maioria das pessoas nem percebe que está presa dentro de uma história que nem ela foi quem escreveu. Está ali, interpretando um papel que recebeu lá atrás, na infância, na dor, na ausência, na comparação, e vive a vida como quem assiste um filme triste no qual não pode mudar o final. Mas pode. Você pode mudar o rumo quando deixa de lutar contra os pensamentos, quando começa a enxergar que eles são só nuvens e você é o céu por trás de tudo. Nada do que passa por você define o que você é. Só te atravessa e vai embora se você não se apegar. A mente condicionada adora fazer barulho. Ela vive dizendo que você precisa resolver isso, arrumar aquilo, se provar, se explicar, se defender, se arrepender, se preocupar. E você entra no jogo, achando que precisa mesmo vencer essa guerra mental para só então merecer paz. Mas e se a paz vier exatamente quando você para de lutar? Olha, não tem nada mais libertador do que perceber que você não precisa mais se identificar com cada pensamento negativo que surge. Você pode olhar para eles e dizer: "Ah, você de novo, já te conheço." E ao invés de reagir, você respira e permanece. Permanecer é a chave. Permanecer em si, no silêncio, na presença, sem correr atrás de respostas, sem tentar controlar tudo, apenas sendo aquilo que observa com consciência, sem julgamento, com compaixão. A verdade é que você não precisa resolver todos os seus problemas para começar a viver. Você só precisa deixar de acreditar que esses problemas são quem você é. Eles são apenas parte da narrativa da mente. Mas você é a consciência que ilumina essa narrativa. E quando você se ancora nesse espaço, tudo muda, sem esforço, sem grito, sem correria. E sabe por quê? Porque a paz não nasce do controle, ela nasce da clareza de saber que você já é completo. Mesmo com os conflitos, mesmo com as dúvidas, eles não te diminuem, só te mostram onde ainda existe apego, onde ainda falta presença. Então,
Da próxima vez que sua mente começar aquele velho show de sempre, respira fundo e lembra, você não precisa mais se perder nisso. Você não é o problema, você é o espaço onde tudo passa e que continua ali, firme, silencioso, inteiro. Essa é a verdadeira liberdade. E ela começa quando você decide parar de se confundir com a sua própria história e passa a habitar aquilo que você sempre foi, antes de qualquer pensamento. Puro, presente, consciente. Estar presente de verdade é um ato de coragem. Coragem de soltar o nome que você aprendeu a carregar como se fosse o seu único valor. Coragem de deixar o passado descansar. Coragem de parar de contar a mesma história para si mesmo todo dia. A presença não te pede currículo, conquistas ou justificativas. Ela só te convida para estar aqui, agora, inteiro. E esse estar não é algo que você vai encontrar em livros ou em conselhos prontos. É uma experiência viva, que acontece quando você para de tentar entender tudo e começa a sentir. Não é sobre pensar positivo, não é sobre repetir mantras o dia inteiro, é sobre sair do tempo psicológico e descansar no agora, sem precisar correr atrás de quem você acha que deveria ser. Porque o agora não exige que você melhore, ele só te pede presença, consciência, disponibilidade para estar com o que é, sem querer que seja diferente. O problema é que a mente vive presa no tempo, ou está revivendo o que já passou, ou está se preocupando com o que ainda nem chegou. E nesse movimento você se perde. Você se esquece de que a única coisa que realmente existe é este instante. Não existe passado fora da sua memória. Não existe futuro fora da sua imaginação. O que existe é esse momento pulsando bem diante dos seus olhos, e você distraído tentando encontrar paz numa história que só existe na sua cabeça. Mas quando você solta, quando você para e sente a sua respiração, quando você mergulha no silêncio entre um pensamento e outro, você encontra. Você encontra aquilo que estava procurando o tempo todo e que sempre esteve aqui. Você encontra você. Não o você que se apresenta para os outros, mas o ser, a consciência, essa presença silenciosa que observa tudo sem se abalar. Ela não tem idade, não tem nome, não tem currículo. Ela simplesmente é. E esse ser não precisa se provar para ninguém, não precisa ter resposta para tudo. Ele se basta. Ele é completo em si mesmo. É isso que a presença revela. Que a sua essência não está no que você conquistou, nem no que perdeu. Está no que permanece, quando tudo o resto se desfaz. Então, talvez você esteja esperando a vida melhorar para finalmente relaxar. Mas, e se for o contrário? E se a vida estiver esperando você relaxar para finalmente se mostrar como ela é? Olha, não tem iluminação no futuro. Não tem felicidade lá na frente quando tudo estiver resolvido. Tem presença agora. Tem esse momento aqui, cheio de espaço, cheio de silêncio, cheio de possibilidades. A presença é o seu lar. O resto é só visita. Se você puder, agora, feche os olhos por um instante e sinta o que está vivo aí dentro, sem dar nome, sem rotular, sem julgar. Só sinta. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa estar e permitir que a verdade te encontre no silêncio. Ele acorda cedo, como sempre. O despertador toca, ele levanta, escova os dentes no automático, faz um café forte e abre o celular. Antes mesmo de perceber o próprio estado interno, ele já está respondendo e-mails, checando mensagens, lendo notícias ruins. Tudo rápido, tudo urgente. A cabeça já está acelerada antes do corpo acordar por completo.
Ele veste a roupa, coloca a expressão que aprendeu a usar para parecer que está tudo bem. Aquela postura de quem dá conta, de quem não sente medo, não demonstra cansaço, não tem tempo para fraqueza. E sai. Sai para trabalhar, resolver, cumprir. Sai para ser aquilo que o mundo espera dele. Mas por dentro tem um peso que ele carrega há anos e não fala com ninguém. Tem uma angústia silenciosa que aparece nos intervalos, na pausa entre uma tarefa e outra, na hora em que ele olha para o nada por alguns segundos e sente que algo está fora do lugar. Ele tenta empurrar, como sempre fez. Disfarça com mais trabalho, mais esforço, mais distrações. Mas nada parece preencher esse vazio que insiste em aparecer. Porque esse vazio não é sinal de fracasso. É sinal de ausência de presença. Ele se perdeu de si. Se confundiu com o papel que assumiu. Acreditou que precisava ser só o homem forte, o provedor, o que aguenta tudo calado, e deixou a alma de lado. Mas teve um dia em que ele simplesmente parou. Parou no meio de tudo. Olhou ao redor e sentiu vontade de chorar, sem saber o motivo. Foi nesse instante que algo se abriu. Não foi um colapso. Foi uma brecha. Uma fenda por onde a verdade começou a entrar. E ali, pela primeira vez em anos, ele não tentou controlar. Ele só ficou, respirando, sentindo. E nesse pequeno momento de presença, ele percebeu que não precisava carregar tudo sozinho. Que ele podia se permitir ser humano. Que ele podia sentir, sem se envergonhar. Aquele foi o começo de uma reconexão, de uma jornada para dentro, para além da história, do nome, do papel. Porque no fundo, o que ele mais queria era estar inteiro de novo, sem máscara, sem peso, só sendo o que ele sempre foi antes de se esquecer de si. O grande erro é tentar entender o ser como se fosse mais um conceito qualquer. Como se fosse algo que você pudesse pegar, analisar, comparar, estudar. Mas o verdadeiro eu não pode ser estudado. Porque ele é o que está olhando agora. Ele é o que sente sem ser a emoção. É o que pensa sem ser o pensamento. Você não pode ver o que você é, porque você é quem vê. Você é o fundo silencioso de onde tudo surge. E enquanto a mente busca algo para se agarrar, o ser verdadeiro apenas está. É por isso que muita gente se frustra com a espiritualidade. Porque tenta alcançar um estado superior, tenta chegar num lugar especial. Mas o que é real não se alcança, porque já está aí, por trás de tudo, esperando que você pare de procurar fora e comece a viver a partir de dentro. O problema é que fomos treinados para olhar tudo de fora para dentro. A gente quer nomear, rotular, explicar, catalogar, mas o ser, o eu real, não cabe em nenhuma explicação. Ele não precisa ser compreendido. Ele só precisa ser reconhecido. E esse reconhecimento não vem pelo esforço, vem pelo silêncio. Vem quando você se cansa de correr atrás de si mesmo e finalmente para. Para de lutar com a mente. Para de tentar resolver quem você é com pensamentos e apenas respira. Se entrega ao agora e observa. É ali que mora o eu. Não no eu sou isso ou eu sou aquilo, mas no simples eu sou, sem complemento, sem adjetivo,
sem história. É a presença nua. É o que sobra quando tudo se desfaz. É o que permanece quando o mundo desaba. É o que você sente quando se cala por dentro e ainda assim está vivo. E o mais bonito é que esse eu não tem forma. Por isso ele pode ser tudo. Pode sorrir, pode chorar, pode errar, pode aprender. E mesmo assim, nunca se perde de si. A mente pode tentar objetificar até o sagrado. Ela vai querer transformar até a consciência em uma teoria. Mas não se engane, o que é verdadeiro só pode ser vivido. Não dá para colocar em palavras o que só pode ser sentido. Não dá para medir aquilo que não tem início nem fim. O eu sou é como o céu. Está sempre ali, mesmo quando as nuvens passam. Mesmo quando o tempo fecha. Mesmo quando você esquece. Então, pare de tentar se encaixar. Pare de tentar se encontrar dentro dos pensamentos. Você já está aí, antes de qualquer ideia sobre si mesmo. E quando você se conecta com isso, com esse eu silencioso, você não precisa mais de tanta aprovação, de tanta explicação, de tanta busca, porque você reconhece que sempre foi isso. Pleno, inteiro, presente. Mesmo nos dias em que se sentia quebrado. E esse é o maior milagre. Descobrir que você nunca esteve ausente de si. Só estava distraído com as vozes na cabeça. Agora, você pode voltar. Simplesmente voltar. Quantas vezes você já disse para si mesmo: quando eu resolver isso, aí sim vou ficar em paz. Ou então, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu encontrar a pessoa certa, quando eu mudar de vida. Mas esse quando é uma armadilha, porque ele nunca vira agora. Você corre atrás do futuro como quem tenta alcançar o horizonte com as mãos, e quando finalmente conquista o que tanto esperava, a mente já inventou outra meta, outro problema, outra preocupação para te manter ocupado. E aí você percebe que a paz que você imaginava não chegou junto com aquilo que você conseguiu. Por quê? Porque a mente insatisfeita não quer chegar. Ela quer continuar planejando, calculando, se comparando, se frustrando. Ela precisa da ideia de algo faltando para continuar existindo do jeito que ela foi treinada. E é aí que o despertar começa. Não quando você vence tudo, mas quando você percebe que não há nada a vencer. Nada a provar, nada a alcançar lá na frente que possa preencher aquilo que já está completo aqui dentro. Esse é o ponto de virada. Você começa a notar que a liberdade que você busca não está depois de resolver os problemas. Ela nasce quando você para de se definir por eles. Não é sobre abandonar os sonhos. É sobre parar de se abandonar enquanto corre atrás deles. É entender que você pode continuar caminhando, mas com consciência, sem se perder na ilusão de que, só lá na frente, você vai poder respirar. Respira agora, sente agora. Este momento, por mais simples que pareça, é onde mora a vida real. É onde mora o ser. O que te rouba a alegria não é o que falta, é o hábito de adiar a vida, esperando que tudo fique perfeito. Mas, me diz uma coisa, será que a perfeição que você idealiza um dia vai te satisfazer de verdade? Ou será que é só mais um disfarce da mente tentando te manter longe de si mesmo? Talvez você tenha sido ensinado a acreditar que a felicidade é uma recompensa, que você precisa merecer, conquistar, batalhar por ela.
Mas e se a felicidade for o estado natural de quem parou de fugir do agora? Não do agora ideal, mas do agora real. Esse mesmo, com todas as imperfeições, ruídos e incertezas. Porque é aqui, exatamente aqui, que a consciência desperta se manifesta. O fim da busca no futuro não é o fim do movimento, é o início da presença. É quando você age, mas não por desespero. Quando você sonha, mas não como fuga. Quando você se compromete com a vida sem se perder na ansiedade de um amanhã imaginado. E essa mudança muda tudo. Muda o jeito como você trabalha, como você se relaciona, como você vive cada instante. Você para de correr e começa a caminhar com os pés no chão e o coração acordado. Você ouve o canto do passarinho na janela e não precisa que nada extraordinário aconteça para sorrir. Você sente o vento no rosto e percebe que a paz nunca esteve em outro lugar. Ela só estava sendo abafada pelo barulho da pressa. Então, talvez a maior coragem não seja conquistar o mundo, mas silenciar o bastante para escutar quem você é por trás de tudo. E confiar. Confiar que o agora é suficiente. Confiar que o silêncio é a resposta. Confiar que o ser nunca precisou de permissão para existir. Você só precisava parar de correr. Imagina uma pequena ondulação na superfície do mar. Ela se move de um lado para o outro, impulsionada pelo vento, pelo clima, pelas outras ondulações ao redor. Ela acredita que é só aquilo, uma curva de água temporária, frágil, passageira. E por acreditar nisso, vive com medo. Medo de sumir, medo de não ser notada, medo de não ser suficiente. E então ela começa a busca em outras ondulações a confirmação de que vale alguma coisa. Ela quer ser admirada, quer ser maior, quer ser mais alta, mais bonita, mais forte. Mas o que ela não percebe é que, mesmo sendo uma ondulação, ela é feita da mesma água que forma todo o oceano. O ego é essa ondulação que esqueceu de onde veio. Ele vive na superfície, reagindo ao vento das opiniões, ao calor dos julgamentos, às tempestades da comparação. Ele se sente separado, isolado, incompleto. E por isso tenta se completar com coisas de fora, com aprovação, com controle, com conquistas que brilham por pouco tempo. Mas aí vem o despertar. Aquele momento silencioso em que a ondulação percebe: pera, eu sou água, eu sou o próprio oceano se movendo aqui em cima. E nesse instante, algo muda para sempre, porque ela pode continuar sendo uma ondulação. Ela não precisa deixar de existir. Mas agora, ela sabe que é parte do todo, que não está separada, que não está sozinha, que nunca esteve. E isso tira um peso enorme das costas. Você não precisa mais competir, não precisa provar, não precisa viver em guerra com o que sente, porque você se lembra que tudo o que é real não pode ser perdido. O que é real está na essência, não na forma. Mesmo como forma, você continua sendo essência. Mesmo com medo, você é consciência. Mesmo com dor, você é presença viva. E esse reconhecimento traz uma paz que não depende de circunstância nenhuma. Você pode estar passando por um desafio, pode estar no meio de um caos, mas por dentro, algo em você sabe que é o oceano e não a tempestade. A ondulação ainda existe, claro. Ela sente, ela muda, ela se transforma, mas agora ela dança com a vida, sem se perder na ilusão da separação. E talvez esse seja o segredo.
não é se tornar algo novo, é lembrar o que você já é. Você é essa vastidão silenciosa por trás dos pensamentos, é essa presença que observa, acolhe, sente, mas não se afoga. É essa inteligência que vive, mesmo nos dias em que tudo parece confuso. Então, da próxima vez que você se sentir pequeno, lembra, você pode estar agitado na superfície, mas por dentro você continua sendo o oceano. Chega um momento em que você não precisa mais gritar para ser ouvido, nem correr para se sentir vivo, nem se moldar para ser aceito. Esse momento nasce quando você simplesmente para e sente a alegria silenciosa de apenas ser. Sem máscara, sem esforço, sem cobrança. Você começa a perceber que o que te sustentava o tempo todo nunca foi o reconhecimento, nunca foi a conquista, nem mesmo o afeto que vinha de fora. O que te sustentava era esse ser silencioso, essa presença que nunca foi embora, mesmo quando você se esqueceu dela, mesmo quando se perdeu em pensamentos barulhentos, em dores antigas, em histórias repetidas. E agora você lembra que não precisa mais buscar fora aquilo que já pulsa aí dentro. Lembra que o seu valor não está em parecer forte o tempo todo, nem em ter todas as respostas. Está em estar inteiro, mesmo nos dias em que tudo parece bagunçado. Porque a paz real não nasce da ordem lá fora. Ela nasce da clareza aqui dentro. E essa clareza chega quando você se desidentifica, se descola daquele personagem mental que vive preocupado, culpado, apressado, e entra num espaço novo, onde não existe pressa, nem rótulo, nem medo. Você começa a viver de um outro lugar, de um lugar mais leve, mais profundo, mais verdadeiro. Você olha as pessoas e já não exige que elas te completem. Você entra nos seus relacionamentos com presença, não com carência. Você trabalha, sonha, realiza, mas já não se confunde com os papéis que ocupa. Porque agora você sabe. Você pode aproveitar as formas, sem se prender a elas. Pode viver intensamente, sem precisar se preencher todo o tempo. O vazio que antes incomodava, agora vira espaço sagrado. Um silêncio vivo, que não pesa, acolhe, que não julga, abraça, que não quer dominar, só observa e permite. E é nesse espaço que nasce a alegria mais real de todas. Não é uma euforia exagerada, não é uma felicidade dependente de estímulo. É uma alegria silenciosa, tranquila, que vibra na simplicidade de existir. Você acorda e sente gratidão só por respirar. Você caminha e sente que cada passo é um milagre. Você olha para o céu e sente que está em casa, mesmo sem saber explicar por quê. Essa é a vida vivida a partir do ser, não da mente, não do ego, não da expectativa. Você se torna o oceano inteiro, mesmo quando a superfície ainda se agita. E mesmo quando vierem os ventos, os altos e baixos, os dias nublados, você não se perde mais, porque já encontrou o centro, já sabe onde mora a paz que não se abala. E é isso que muda as circunstâncias. Não é o mundo que precisa mudar para você viver em paz. É o lugar de onde você vive
que precisa mudar. E quando você vive do ser, tudo se alinha. Não por mágica, mas por coerência. Porque a vida responde à sua vibração mais profunda. E quando essa vibração é de presença, de silêncio, de aceitação, a existência inteira dança com você. E então, você não precisa mais correr, nem se esconder, nem provar nada para ninguém. Você apenas é. E isso já é o bastante.